Começou o podcast Carneiro e Mafuz especial. Eu sou Fernando Rudnick. Hoje estou com Carneiro Neto, Napoleão de Almeida e Augusto Mafuz. Nosso amigo Napoleão, narrador e fã número 1 de Carneiro Neto. É isso? Trouxe a carteirinha do fã-clube, não? Eu faz muito tempo eu tive a chance de dizer a ele, vou dizer de novo, né? Pessoalmente e para essa audiência fantástica aqui, muito de eu fazer o que eu faço é sua responsabilidade. Porque eu fui um fã inveterado do narrador. Eu acho que nós tivemos grandes narradores aqui. Muita gente lembra do Lombardi. Nós tivemos Fernando César, era muito bom, o Luiz Augusto Xavier, mas igual o Carneiro não tinha. Carneiro tinha duas coisas que eu acho fantástica na narração. Primeiro, não perdia tempo. Tempo de bola tinha uma coisa que você fazia, Carneiro, que eu acho espetacular, que é o domina o jogador, Viveiros bateu! Aí silêncio e a torcida explode. Antes do gol. Então quem conta o gol é o torcedor. Para quem está ouvindo é maravilhoso. Porque você pega e já tem a sensação ali. Né? E eu tento copiar isso. Não é fácil, porque o ritmo de bola no rádio é muito difícil. E a segunda é a picardia. Porque o Carneiro sempre foi muito ácido, né? Ele, principalmente com a fase que eu peguei mais... Né? Continua. Humor ácido. Isso, né? Que tira uma casquinha ali, a sua dupla com ele eu não peguei tanto, mas peguei muito o Remy. Né? E era um negócio assim de fazer críticas naquele. Mas antes vamos explicar e situar o jovem torcedor quem é o Napoleão. Vamos. Napoleão é uma das raras figuras jornalísticas que saiu de Curitiba e deu certo em São Paulo. Ele, o Rubens Pozzi, que é diretor. Sim. Na ESPN. E o Napoleão hoje domina uma boa fatia como narrador, como âncora. Eu gosto dele como âncora. Ele como âncora na Band é extraordinário. Muito obrigado. Gosto muito. E passou a ser um orgulho para nós jornalistas aqui de Curitiba. Eu me orgulho de saber que tenho essa relação com o Napoleão pelo sucesso que ele alcançou. Representa, né, o povo representa paranaense. Eu conheço o Napoleão há muitos anos, evidentemente. Desde que era um Napoleãozinho. Ele era menino, né? Na realidade, eu sempre caminhei no Parque Barigui e a mãe dele era nossa companheira de caminhada lá, nos mesmos horários, assim. Mas o que o Napoleão citou a respeito das minhas transmissões no rádio, realmente cada narrador tem um estilo. Né? O Lombardi Júnior tinha o dele, o Edgar Felipe o dele, Ayrton Cordeiro, todo mundo. Mas realmente esse de gol era uma característica minha, porque eu narrava muito em cima da jogada e identificava os jogadores, que é outra coisa, porque hoje eles não citam o nome de zagueiro, por exemplo. E alivia o zagueirão, que todo mundo é zagueirão. Tira a zaga, eles não dão o nome mais do zagueiro. Mas daí, quando a torcida explodia, daí vinha o gol. E é disso que o povo gosta. Isso conquistou muitos ouvintes, sem dúvida alguma. Mas eu também gostaria de cumprimentá-lo, Napoleão, pela sua extraordinária carreira em São Paulo, no Brasil, nessas streamings e redes nacionais de televisão. E você realmente nos orgulha pelo seu nível, pela sua condição profissional. E sucesso para você. Embora você seja um apaixonado por rádio, né? Sou. Eu abri mão do rádio por circunstâncias profissionais, evidente. mas eu tive, há cerca de 2 anos, eu tinha completado um ciclo de quase 3 anos na Band News FM nacional. Então, o rádio, para mim, ele é uma grande paixão. Mas o mercado te traz outras oportunidades, e como eu comecei a fazer muito esporte americano, bati horário, e tem, claro, uma questão financeira, eu abri mão, sinto muita falta, porque o rádio, para todos nós, ele é lúdico, né? É o que está acontecendo ali, a TV é visual. Na televisão você é um cicerone do que está acontecendo. Você está falando do jogo, mas você está vendo. Às vezes você não pode ir contra a imagem. O que você vai inventar ali? O rádio não. O rádio ele é ilustrativo. Então é realmente uma grande paixão. Agora, para os nossos amigos que estão assistindo esse podcast, para eles entenderem. Porque antigamente, né, eu trabalhei em televisão, onde você opera hoje praticamente 100%. Aliás, 100% não faz rádio. Eu fazia rádio e televisão. Só que era um estúdio, né? Ou você estava num canal ou estava no outro. Mas a sua vida, modernamente, como é que é? Você tem que ir em vários estúdios. Eu gostaria que você explicasse como é que é o novo normal. O novo normal, com a lei do mandante, né, com o fim das exclusividades,
Ainda há emissoras que mantêm, normalmente são as que pagam melhor e aí exigem isso, né? É você estar ligado a campeonatos e a diversos players, né? Diversas emissoras. Então, por exemplo, hoje eu tenho um contrato de TV a cabo com o Band Esportes, onde eu sou narrador e apresentador. Então, a minha escala parte dali. A RTV comprou há 3 anos a NFL, o contrato já terminou, eles precisavam de alguém que fizesse futebol americano, eu sempre gostei. Fui convidado, fiquei, e agora eles estão com a Série B. A gente tem transmitido vários jogos de Atlético e Curitiba lá. Então, continuei, campeonato alemão também é por lá. Aí você tem já em São Paulo, para quem conhece a cidade, um estúdio é no Itaim, o outro é em Osasco. Nossa, já tem uma transferência. atravessa a cidade. Atravessa a cidade. E dependendo do horário, é o trânsito puxado. Eu tenho feito muita coisa de basquete da NBA no Amazon Prime e tem surgido alguma coisinha de futebol também por lá. Né? Muita gente pode ter visto que o Galvão teve um problema na transmissão, Sim. acabei entrando, né? Corinthians e Vasco, e a partir daí comecei a fazer alguma coisa de futebol lá também. Já é outro local, fica na Vila Leopoldina, é mais perto de Osasco, mas é mais um local que você no trânsito de São Paulo tem que sair. E eu faço algumas coisas de casa. De casa porque o DAZN, que tem agora o futebol americano, ele tem todo o esquema de home office que você faz a transmissão com altíssima qualidade desde que você mantenha uma internet funcionando bem. Aí esse é o mais tranquilo. Você acorda, lava o rosto e vai pro seu estúdio. Antigamente a gente tinha que ir no local. Eu, por exemplo, me recordo, há muitos anos atrás, quando eu comecei, há 61 anos atrás, existia uma emissora em Curitiba chamada Rádio Guairacá, que vocês não pegaram. Onde eu comecei. Uma FUS começou lá. A Rádio Guairacá era a emissora dos esportes, ela competia com a tal de Rádio Marumbi, que era famosa também com o Rinaldo Cunha. Mas a Rádio Guairacá era comandada pelo Willy Gonzer, tinha o Silvio Rono, Machado Neto, narradores, e eu era repórter. Mas eu era repórter de futebol e narrava já preliminar, campeonato de aspirante. E eu narrei boxe. Uma vez, tinha um tal de Caninim, que surrava todo mundo lá no ginásio do Atlético, antigo. E eu fui transmitir. E irradiei muito basquete em Ponta Grossa, que o basquete era muito forte, e em Curitiba, no Círculo Militar, no ginásio do Tarumã e no Clube Curitibano. Então, ser eclético, vamos dizer assim, eu fui. Mas depois só me dediquei ao futebol. O futebol de campo, o futebol masculino. Hoje tem uma diversidade impressionante. Hoje tem, e é necessário. O Napoleão, ele está no mesmo nível do Everaldo Marques. Narra tudo. Você tem um jogo de futebol de salão, coloca o Napoleão. Tem um jogo de futebol americano, coloca o Napoleão. E são poucos, hein? Você fez Olimpíada também no Terra, né? Fiz 2 Olimpíadas. Fiz 3, perdão. Uma no Terra, que foi a razão de eu ter ido para lá, para São Paulo, e aí eles gostaram do trabalho e me convidaram a ficar. Depois 2 no Grupo Bandeirantes. Então eu fiz Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021. E aí você tem que se preparar para tudo, né? É uma loucura. O Napoleão, o exemplo, teve que sair de Curitiba para procurar o mercado, porque o mercado em Curitiba praticamente estreitou. Inclusive, para ganhar mais, teve um colega nosso um dia desse aí que foi querer ganhar fora do futebol, acabou preso. Então, por isso que às vezes o jornalista é formado em Curitiba, a ideia dele é ir embora. Mas é uma Isso tendência de redes, né? Essa é a questão. Vamos dizer, nos últimos anos, as transformações foram acontecendo a partir Curitiba, dos anos 90, com a chegada da TV a cabo, para valer. Esses canais esportivos, Sport TV e ESPN. Aí o rádio esportivo, inclusive, perdeu o terreno, perdeu o mercado e publicitário também. E, modernamente, tem os streamings. Então, não se trata mais... O Curitiba, hoje, é um mercado reduzido, eu diria. Sim. Porque é tudo, ou é São Paulo, acho que é Rio também um pouco, mas São Paulo, basicamente. Agora você veja, né, a grandeza do seu trabalho é que você pratica transmissões de vários esportes em canais diferentes. É verdade. Então você veja o preparo que a pessoa tem que ter. Por isso que nós ficamos orgulhosos do seu gabarito profissional. Muito obrigado. Ô, Napoleão, nessa linha, eu queria te perguntar o seguinte. Você 13 anos lá já no mercado de São Paulo. Mais lá do que aqui. Mais lá do que aqui. Como que a imprensa de lá
tem visto, né, os times paranaenses, Atlético, Curitiba, o que está acontecendo também com o Paraná Clube, né? Hoje um time sem divisão. Como que eles veem isso? Você acha que tem um certo desprezo? O Atlético estava numa fase muito boa, agora, né, foi rebaixado no Centenário no ano passado. Como que eles observam isso tudo? Não observam, né? Essa que é a grande verdade. Porque assim, a gente precisa entender que essas emissoras, inclusive a que eu trabalho, Band Esportes, elas são emissoras paulistas ou cariocas que transmitem para o Brasil inteiro. Então é muito difícil você ter um aprofundamento do que acontece em Curitiba, em Fortaleza, em Belo Horizonte ou mesmo em Porto Alegre. Sim. A Grêmio Internacional se impuseram ao longo dos anos em campo. O Atlético chegou bem perto desse incômodo, a ponto de um Palmeiras vir jogar aqui e o debate ser, olha lá, é perigoso. Mas não passa o aprofundamento. O nível de conhecimento que se tem da imprensa local de São Paulo sobre o Paraná é o mesmo que nós temos do Fortaleza. O Fortaleza está bem, pois é, grande gestão. Para nisso. A torcida lota o estádio. Para nisso. Não consegue viver isso. E não dá para condenar, porque a métrica do Ibope é São Paulo. Sim. Então, o que rege é aquilo ali. Você tem 4 grandes torcidas no Brasil. Podia ser 5, mas o Vasco anda mal, que são Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Esses públicos sustentam qualquer emissora. Por isso um podcast como esse aqui faz muito sucesso. Porque quem está nos vendo quer saber de Atlético e Curitiba. É nicho, né? É nicho. Então, e isso vale para Santos, para Botafogo, que ficam em segundo plano também, né? E a partir daí, o conhecimento ele é meio exótico. As pessoas falam, o Atlético está mal assim. Mas você se sente responsável por trazer um pouco esse aprofundamento para eles, para quem está te ouvindo lá? Sim, não, porque assim, eu nunca gostei de ser visto como representante de time ou de torcida. Existem pessoas que seguiram essa ideia, né? Assim, o Capelanes, que é meu colega de grupo, ele se declara torcedor do Atlético e representa o Atlético na imprensa nacional, exerce esse papel. Nunca foi meu interesse ter qualquer tipo de relação assim com o clube, né? Mas, ao mesmo tempo, eu cresci aqui. Então, eu conheço o atleticano, eu conheço o Coxa Branca, eu conheço o paranista, eu sei quem é o torcedor do Operário, do Londrina. Aí sim isso aparece. Eu fui fazer 4 anos consecutivos o Campeonato Paranaense trabalhando lá, porque a base da transmissão é São Paulo. Então, isso surgiu para mim também para isso. Agora, não é que eu tenha essa missão de vida, né? Eu gosto, quando vocês falam assim, o trabalho de vocês, o seu trabalho nos representa, fico muito orgulhoso. Mas eu não quero me revestir da missão de, esse cara é um representante. Não, eu sou um profissional. Mas é uma questão de formação, como você colocou muito bem. Se o sujeito é carioca ou é paulista, nos grandes centros, onde estão as sedes dos streamings e das redes, é evidente que ele tem que se voltar para o público, até porque é uma questão de audiência. Agora, só mudando um pouquinho o enfoque, aproveitando a sua experiência, a sua vivência no mercado nacional. Como é que vocês estão analisando essa nova seleção brasileira, com o Carlo Ancelotti, com esses novos jogadores? Parece que os jogadores da seleção brasileira recuperaram a confiança, graças ao Ancelotti. Eu acho que ele se tornou a referência de algo que estava faltando para a seleção brasileira, que é de uma excelência de comando. Porque até a chegada do Ancelotti, o que acontece é que a gente debatia semana após semana se o Neymar tinha que voltar, qual é o espaço dele na seleção brasileira, como o Brasil vai ganhar uma Copa com ou sem o Neymar. E agora não. Futebol é um esporte coletivo. A seleção estava com o técnico interino. Chegou a ter interino. Diniz, Ramon Menezes. Sim. Assim, a seleção brasileira não pode ser Ele isso. se tornou uma referência para todos os segmentos. Exato. E inclusive no trato dele. Eu só sinto um pouquinho de falta de uma espécie de brasilidade dele assim, tô aqui em Copacabana tomando uma água de coco. Ele volta para a Europa ele mora nos no Canadá, intervalos. se eu não estou equivocado. Em No Toronto, Canadá. ele mora em Toronto. E aí ele vai e vem e vai para a Europa. Não, é Vancouver. Pô, é pior, Ele hein? mora em Vamos Vancouver. fazer uma vasquinha e comprar um casaco de pele. Mas tem restrições que não são dele. O Ancelotti, pelo que se comenta nos bastidores, é uma pessoa agradável, simpática. Eu o conheci quando ele era jogador do Milan, no final da carreira, numa transmissão que eu fiz lá no San Siro. E ele é uma figura muito simpática e muito carismático. E que talvez gostasse de viver mais o Brasil, mas a CBF tem restrições. Tem medo que ele possa ser assaltado, sequestrado. Que é uma coisa meio... Gente, também não é assim que o Brasil está, embora não seja o lugar mais seguro do mundo. A gente estava conversando antes da gravação aqui sobre Guayaquil, por exemplo, cidade violentíssima. A América Latina tem dessa, mas não é o caso do Brasil e não vai ser com o Ancelotti, provavelmente. Agora, dito isso, eu acho que ele se tornou uma referência. Só tem
uma pequena coisa que em seleção brasileira não tem jeito, né? Se ele não ganhar a Copa, vai dar a impressão que a experiência não funcionou. E para mim, é o contrário. Ela já funcionou porque ele chegou ali e pôs um Eu terço. acho que a parte dele já foi mais ou menos encaminhada. Agora é uma questão dos jogadores corresponderem dentro de campo. O Neymar, por exemplo. Neymar é um ex-atleta. Ninguém no grande mercado tem coragem de falar isso. Eu falo há 10 anos. O Neymar fracassou nas 3 Copas do Mundo. Não dá média. Ele esteve jogando na Arábia, ficou lá 2 anos, fez 3 partidas. Então esqueça o Neymar. Eu acho que a aposta é essa que o Ancelotti está fazendo nesses meninos que atuam na Europa, no Chelsea, no Barcelona, no Real Madrid. Agora, realmente ganhar ou não a Copa é uma questão de preparação e os jogadores estarem conscientizados. Até se o Brasil jogar no Canadá, jogar em Vancouver, o Ancelotti vai dormir em casa. Sim. Hoje é muito assim. E acho ainda que a questão Neymar está tão superada de um jeito discreto, né? Vejam o que ele fez, não foi assunto na última semana Depois de convocação. todo mundo no seu lugar. Tranquilo. Ele não bradou, não barrou, ele não toca. E é o título do livro dele, né? Liderança tranquila, né? Então, é categórico. O estilo dele. Ô, Napoleão, o que você está achando de Atlético e Curitiba? E qual o futuro dos dois? Isso é uma ótima pergunta. Antes, só para não deixar o Mafuso aqui também, porque eu fiz um tremendo elogio ao Carneiro, que é uma referência. Mas é o que eu penso do Carneiro também. Mas eu quero dizer de você também, que para mim é o melhor texto da imprensa paranaense, né? Então, sempre foi uma referência, sempre li muito, também muito crítico, muito ácido, muito apaixonado no que faz. E a nossa amizade, ela começou de um jeito diferente, não sei se você vai recordar. Nós discutimos quando uma matéria minha na época do UOL, sim. Mas depois se acertamos, porque o Carneiro conta isso várias vezes aqui, o Mafuso, ele é explosivo e no fim me mandou um presente do livro de Napoleão Bonaparte, fiquei muito contente, é uma alegria dividir essa amizade com você. Eu acho que são caminhos absolutamente diferentes para Atlético e Curitiba. O Curitiba tem pela primeira vez, acho que com a chegada da Outfield, alguém que entenda de futebol. Eu nunca achei que a SAF do Curitiba ela era mal intencionada. Não, é gente pondo dinheiro, gente que não conhecia o mercado do futebol. E que até quando o Joel veio aqui, ele falou, né, que passavam o papo e enganavam os caras. A entrevista do Joel aqui é fantástica, porque ela explica mais ou menos como as SAFs funcionam, de você comprar um clube, uma bandeira, uma marca centenária como o Curitiba. O Curitiba é um dos grandes clubes do Brasil. Isso é reconhecido fora para Atlético e Curitiba, né? Vocês me perguntaram um pouco antes, mas sim, existe essa visão de, poxa, que pena que está na Série B, precisa estar na Série A. Isso para dupla. Agora, você compra o clube com o dinheiro do clube. Porque você promete um adiantamento, saneia alguma coisinha ali e as receitas de televisão, de bilheteria vão entrando. Mas a Outfield trouxe, me parece, uma experiência de bola que faltava ao Curitiba. E isso vai melhorar. O Atlético eu vejo do outro lado, porque a gestão Petralha, ela merece, talvez a gente ficasse 5 horas aqui debatendo, mas ela me parece que está no ocaso. Né? Exauriu-se. O modelo exauriu-se em vários pontos. Seja a gestão de futebol, que teve alguns acertos no passado, nunca sozinho, né? Nunca sozinho. Petralha nunca fez nada sozinho. Podem ver que os pontos altos do Atlético sempre tinha alguém que, no mínimo, questionava em algumas coisas. O último ciclo muito vitorioso de 18 a 22, né? Sem o título da Libertadores, mas com a final, você tinha ali o Luiz Salinha Médio, que era uma figura cordata, né? Mas que no momento chave bateu de frente e falou, não, precisamos demitir o Fernando Diniz. Então e depois não seguiu na diretoria. Quem batia de frente, eu acho que o Petralha olha hoje no Atlético e não vê um Valmor Zimmermann, não vê um diretor daqueles... Um Enio Forné. E aí ele fala, quem é esse cara para me questionar qualquer coisa aqui? Mas você sabe que é verdade isso? Sim, eu tenho. Ele sente falta Ele sente falta, ninguém acredita quando eu falo, ele sente falta de uma pessoa assim, de alguém que debata com ele. Precisa. Exato. Porque o comando é muito pesado, é muito forte, né? E ele exerceu, é um comando personalista. O Atlético é um clube personalista. Mas nada na vida é eterno. E me parece que vocês citaram um dia desse a renovação do Dudu, quando ele recorre ao Nadinho Andraus, é um gesto de que assim, está mal assessorado no futebol. E o futebol está com o Márcio Lara.
que é um homem de outro ramo, que está há muito tempo no clube, mas não é dele isso aí. Então, eu acho que o Atlético, subindo ou não subindo, ele precisa revigorar os seus quadros diretivos. Sim. Esse modelo está acabado. Acabado no modelo de sócios, que é deficitário, embora acho que o Volpato tenha feito coisas interessantes com preço de ingressos, né? Você tem modelos diferentes. Acho que tem até Fernando muitas... Volpato, pessoa muito importante E dentro tem do até Atlético. muitas ideias que querem botar em prática e não podem, né? Não conseguem botar em prática também, porque bate Exato. em O quem Atlético manda. Paranaense vive um momento de indefinição e numa encruzilhada. Porque, ao mesmo tempo de tudo que vocês expuseram, o Mário Celso Petralha é o dono do Atlético. Ele não admite, não é que o Marcos Coelho, o Ademir Aduro, o Carleto, alguém eventualmente está aí disponível para ajudar. Mas ele gosta de mandar. E esse pessoal meio que cansou desse estilo de administração. Como o Mário Celso Petralha já se esgotou, está aí o resultado, o Atlético faz uma campanha medíocre nos últimos 3 anos, foi mal em 23, muito mal em 24 e está indo mal em 25. Porém, ele tem a alternativa da SAF. E ele acha que vai fazer a SAF. Eu só não sei se ele quer fazer esta sociedade anônima do futebol para continuar mandando ou para tentar dar uma outra condição para o clube. Se bem que eu acho que para dar uma outra vida para o atleta não precisa de SAF. Não, então, esse para mim é o ponto central. Eu acho que a suspeita sobre quem eventualmente pode comandar uma SAF negociada pelo Petralha, ela vai existir pelo estilo de gestão dele e pela personalidade que todos conhecemos, né? Justamente se comporta como dono de um clube associativo e basta ver o conselho, não há oposição a ele. Agora, eu não acho que o caminho da SAF, uma coisa é o que aconteceu com o Coritiba, que, como o próprio Petralha disse, foi vendido a preço de banana. E foi mesmo. Foi. Isso é o Cruzeiro, o Vasco, Exato. porque estavam numa situação falimentar. Não é o caso do Atlético. Sim. O Atlético não precisa ter pressa com o negócio de SAF, porque ele tem uma situação aparentemente mais consolidada financeira. Houve um deslize de gestão de futebol, mas se gastou muito dinheiro. Foi O o Atlético- recorde de Não foi por falta investimento. de dinheiro. Não foi por incompetência de Exatamente. escolha. Total. Que caiu de divisão, de gestão. Isso Exato. aí, diversas entrevistas. Tiago Heleno deu uma entrevista, dia desse, falou do ambiente, enfim. Bastava olhar e o Mafuz sempre muito atento a isso nas colunas, trazia detalhes. A gente várias vezes falou sobre isso, né? Agora, vender a SAF, esse momento, não adianta achar que o Roman Abramovich, que colocou muito dinheiro no Chelsea, vai chegar, olha, a noivinha. Não existe Não tem mais isso. isso. Né? Não tem, porque o futebol brasileiro não tem uma liga forte, não tem certeza, segurança jurídica. Então, quem comprou SAF até aqui, dos grandes clubes, né? Curitiba, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e está me faltando Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que foi uma auto... esse é um pouquinho diferente. auto-SAF. Né? Esse talvez seja o modelo que o Petralha sim. idealize, né? Mas eu falo, o Bahia. E não vai bem. E vai. Atrasa salário, há reclamações de jogadores. Construiu um estádio que tem vários problemas, né, o Atlético Mineiro. Mas eu falo, o Bahia é o único modelo que é inspirado nessa ideia. E o modelo que o Petralha sempre disse que não queria, né? E até o Coritiba, né? De ser um clube que não é o principal do grupo, né? Mas eu acho que tem um fundamento nisso, como há um fundamento em imaginar que você vender 49% das ações, como funciona no campeonato alemão, né? É melhor porque a comunidade retém a posse. Só que quem é a comunidade hoje? O atleticano tem direito à opinião sobre a gestão? Não tem. Então não existe comunidade hoje. E ninguém vai pôr 2 bilhões, 3 bilhões de reais e falar assim, ó, Mário, Toca aí pra mim. toca aí pra mim. Não existe isso, gente. É verdade. Você acha que essa SAF vai sair em quanto tempo? Você acha que vai... Assim, 2027 acaba o mandato do Petralha, né? Será que a gente vai ter uma próxima eleição? Tem um detalhe, Ou vem antes? no Atlético tem um detalhe diferente de todos. O Atlético tem uma fundação. E a fundação hoje é muito forte. E o presidente é o Mário Celso Petralha. Se não for o presidente do conselho, não sei, mas é ele que manda na fundação. E a fundação vai ter participação na SAF. Então, mesmo que ele saia do clube associativo, ele vai continuar em razão da fundação. Agora, não acho também, veja bem, eu sou um crítico do Mário,
esse processo vai ter que passar por ele. Sim, enquanto ele estiver no clube. É né? evidente. Sim, né? Só para colocar o dado certinho, o Petralha é presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Exatamente. e o presidente do Conselho de Administração é o Fleury. É a mesma coisa. Agora, essa questão do É a mesma coisa. o Mário Celso Petralha, no caso, ele é evidente que ele não quer se afastar do Atlético, não sei os motivos. Ele já deveria ter se afastado, glorificado pelo que ele realizou. Se bem que ele teve a ajuda de muitas pessoas que se afastaram dele. Mas eu vejo o momento, ele está esperando uma oportunidade. Por exemplo, se o Atlético subir para a Série A, é capaz dele anunciar no final do ano. Mas se o Atlético não subir, ele vai ter que. Ele vai se retrair. Porque tem o fator psicológico junto ao torcedor e ao associado. E mesmo porque precisa passar por um processo de uma nova assembleia, uma nova autorização do Conselho Deliberativo. O que foi feito já não tem efeito jurídico mais. Mudou gestão. Ele já está consciente disso e a parte jurídica dele aceita isso também como uma verdade. Sobre a tua pergunta, eu acredito que ele tenha o desejo de fazer o que o Carneiro falou antes da nova eleição. Agora, se ele vai conseguir ou não, outra coisa. São vários os Exatamente. fatores. E eu acho que depende muito do desempenho esportivo, né? Conseguir o acesso. Porque o futebol, ele é assim. O Atlético recentemente engatou uma série de vitórias, todo mundo já achou, não, olha que maravilha, né? E o comportamento foi um pouco esse. Eu vi gente discutindo, não, mas não precisa ser campeão da Série B, gente. Você entra num torneio, você tem que ser campeão. Todo título é importante. E o torcedor é emocional. Nessa sequência de vitórias do Atlético, já houve quem falasse, fale agora, critique agora. Não tem futebol, tem é o dia a de dia. revanchismo. Claro. Também, né? E a gente fala o que acontece. Exato. A gente não cria. O que é o futebol? São fatos. Tanto que quando para o campeonato, para a temporada, nós também paramos. E entramos em recesso. Nós não criamos uma ficção em cima de algo, que é uma prática. O que é o esporte? É uma prática, é um exercício de jogo a jogo, competição a competição. E nós simplesmente somos observadores, analistas, com, modéstia à parte, uma certa experiência e conhecimento. Agora, o torcedor não, o torcedor é emocional. E tem que nem o eleitor. Ele se fixa num grupo ou num candidato e enlouquece. Esquecendo-se que todos são medíocres, todos são fracos nesse país, lamentavelmente, que não tem gente virtuosa. Você tem que ter o toma lá da cá, senão a coisa não anda. Né? Mas assim, eu estive acompanhando diversos esportes, modalidades, Venezuela, Estados Unidos, Itália, diversas partes do mundo. E uma coisa não muda. Você vai num jogo de beisebol na Venezuela, o pai tá com o filhinho no colo, com a camisetinha do time. Não muda. Porque o esporte, pro torcedor, ele é isso, ele é o laço. Sim. Né? É por isso que toda semana vocês se reúnem aqui para falar de Atlético e Curitiba, porque esse público quer isso, é apaixonado e não dorme. E aí, bancando um pouquinho o psicólogo, eu acho que no caso do Petralha, passou um pouco tempo, porque por mais que existam várias críticas, né, e nunca fez nada sozinho, isso é sempre bom ressaltar, houve um momento que ele seria celebrado. Mas ele não parece ser uma pessoa, ele sempre optou por governar pela dor e não pelo amor, pela imposição e não pelo acordo. Então ele talvez quisesse um reconhecimento em dado momento que não foi dado a ele pelo estilo dele. E agora não vai ser dado mais. Então, politicamente, isso tem um reflexo ele leu também. Maquiavel e aplica. Agora, Sim, sem Napoleão, dúvida. como você atua em várias coberturas, inclusive nessa de futebol americano, né? E provavelmente em outras modalidades, todos os esportes têm a mesma paixão. Você pode ver uma piscina, o público que está ali está torcendo. Tênis, a mesma coisa. Mas me chamou a atenção um dia desse, um jogo do Real Madrid, Campeonato Espanhol, e o estádio. A gente fica observando, é o clube mais vencedor, é o campeão do século XX, etc. Mas existe no Real Madrid, além de um fanatismo, uma renovação. Está muito jovem. O futebol é mágico nesse aspecto. Mesmo num time, às vezes, pequeno,
no interior, mas o Real Madrid, que é o maior de todos, o procedimento é rigorosamente o mesmo. Ou seja, a paixão, o amor, o fanatismo é igual. É igual. E aí você pode falar, isso vale para o torcedor que é fanático pelo Irati e pelo Real Madrid. Porque para ele, todo torcedor vai ter uma história assim, mas aquele jogo nós ganhamos no último minuto, o cara errou o pênalti, deu na trave, no contra-ataque a gente fez o gol. Isso só acontece com o meu time. Não é verdade. Não é verdade. A angústia, né? Nós tivemos recentemente um derby Guarani e Ponte valendo acesso. Imagine como ficou Campinas. Porque um subiu, o outro ficou, e é uma angústia muito grande para essas histórias. Imagine como é uma semana de Atletiba. Você viveu você viveu na tua juventude isso. Muito, muito. Isso nunca vai tirar do torcedor. Não, para mim é o maior clássico do mundo. Porque eu falo, é a tua referência do Tejo, né? Mas assim, pontuando bem, talvez o Grenal e talvez Ponte e Guarani sejam muito próximos no Brasil. Corinthians e Palmeiras têm um certo respeito mútuo que isola o São Paulo, né? Os cariocas têm um jeito de ver futebol e a própria vida diferente, né? Assim, mais alegre. Minas Gerais não se perde negócio. Então, Atlético Mineiro e Cruzeiro, o torcedor tem rivalidade, mas os clubes, volta e meia, têm os mesmos patrocinadores, outros acordos. O baiano é muito similar ao carioca nesse aspecto, é flauta, é brincadeira, e aqui tem uma rivalidade muito acirrada. Há um contraste de cores, né? Verde, branco, vermelho, preto, são antagônicas em si. O estádio é bonito. Eu cresci num Couto Pereira que era dividido, não dividido exatamente, mas você tinha ali as sociais. O Atlético era mandante, né? Chegava a ter, né? E eu costumo dizer que o Curitiba não alugou para o Atlético na final de 2005, perdeu dinheiro, perdeu receita, caiu de divisão, o Atlético não foi campeão, não sei se seria. Né? Jogando no Couto Pereira. Mas não alugou propositadamente. Por rivalidade. Rivalidade. Né? Eu estava eu era advogado de um que tinha direitos do caso do Miranda, zagueiro. Eu estava acertando com o Giovanni Jonedes quando ligaram para ele. Ele disse, não vou emprestar. E o São Paulo foi tricampeão mundial enquanto alugou o Morumbi para todo mundo. Exato. Depois que E o Atlético não foi campeão da Libertadores porque ele teve que jogar no Beira-Rio. Ele não podia jogar no seu estádio. E 15 dias depois do encerramento, ele meteu uma goleada no São Paulo dentro da Arena da Baixada. Com as arquibancadas. Com os mesmos times. O mesmo São Paulo e o mesmo Atlético. Mas ainda sob aluguel do estádio, vou contar uma passagem minha da época de UOL, nesses anos de São Paulo, houve um período que eu fiquei sem emissora para transmitir e trabalhar em televisão, e o UOL me acolheu como repórter do Paraná, né? Em 2017, o Atlético arrendou a Arena da Baixada para a Federação Internacional de Vôlei e se classificou para as oitavas de final da Libertadores contra o Santos. Havia um contrato com o Coritiba. E eu publiquei isso na época, né? Publiquei dias antes do jogo. Tinha a fonte da Conmebol, do Santos, que estava alertado que o jogo seria no Couto Pereira, do Coritiba e do Atlético. Então eu estava muito cercado daquilo que eu publiquei. A Conmebol ia referendar às 6h o jogo no Couto Pereira, e a matéria saiu, acho que 10 para as 6h. Foi o tempo suficiente da organizada do Curitiba entrar e pressionar o Bacelar, que era o presidente. Que tinha uma boa relação com o Petralha na época. Havia um contrato. Né? Eu publiquei, Santos e Atlético será no Couto Pereira. Conmebol, carimba e tal. 10 minutos depois, um rebuliço. A organizada do Curitiba ameaçou o Bacelar de morte. Muita coisa correu por trás. Ele refugou. E aí o Atlético... Jogou na Vila. E vocês... Entrou com uma ação. Então, mas vocês sabem... O Atlético teve uma ação e ganhou essa ação. E ganhou R$1 milhão de indenização, né, por ter jogado lá. Mas nesse ínterim, a cabeça do jornalista fica como? Poxa vida, errei, barrigado. E a turma descendo a lenha na internet. Até que o Atlético publica a nota e o contrato. E aí fica comprovado que o meu trabalho estava correto naquele aspecto. É impensável que clube de futebol profissional volte atrás por conta de um telefonema. Ainda que a gestão Bacelar tenha sido um desastre para o Curitiba, porque ele não vivia o coxa, né? Morava em Brasília e tudo mais. Mas é impensável. E aí você vê como às vezes a gente aqui perde oportunidades. Hoje em dia, com a decisão da Copa do Brasil em final única, só tem uma final
que o torcedor pode ver no estádio, que é a do estadual. Pois é. Libertadores não é, Sul-Americana não é, Copa do Brasil não é mais, brasileiro não tem decisão, é pontos corridos. Napoleão, voltando a falar de narração, aí um tema que tá toda hora aí na mídia e é bastante polêmico, que é narração feminina. Queria ouvir a tua opinião sobre isso. Quando eu abri aqui a conversa, eu falei que a minha referência sempre foi o Carneiro. Galvão, Luciano, Silvio, quem são as referências? São homens. É muito difícil para uma mulher que ainda está iniciando nesse mercado buscar uma referência que não sejam as mesmas que eu tive. Então, eu acho que esse processo é um processo de médio e longo prazo. Eu tenho uma filha mulher, ela adora comunicação, ela pega microfone, brinca, que tá sempre, pode ser repórter, pode ser narradora, não sei o que ela vai ser, pode não ser nada disso. Mas eu gostaria que ela tivesse a oportunidade de ser o que ela quiser ser. Né? E a partir disso, eu entendo que esse momento, para essas meninas que estão aí fazendo, o mais importante é que elas tenham a oportunidade. Porque existe uma coisa do timbre de voz. Eu acho que nenhuma ainda desenvolveu um estilo que você fale assim, olha, isso aqui tá bom, isso funciona bem. Elas narram umas bem, outras nem tanto. Você matou a charada. Elas têm todo o direito, né? O futebol feminino é uma realidade, é um sucesso. As mulheres saem-se muito bem como repórteres, como comentaristas de arbitragem, etc. O problema da narração é que o tom de voz feminino é agudo. E o homem é mais grave. Então, quando ela vai narrar o futebol, ela tem que aumentar o tom para dar a movimentação. Ou encorpar a voz. Exatamente. Daí o agudo extrapola. Este é um problema que vai ter que ser resolvido. Mas eu acho que é muito difícil vocês... Hoje, quando você vê as principais narradoras, umas narram muito bem. E às vezes, quando eu erro pra caramba também. Porque não é fácil. Você vê cada uniforme, não dá leitura de número. Você tá ali, às vezes você tá no estúdio. Carneiro narrou muito em estádio. A minha geração já pegou muito estúdio por conta de custo e tudo mais. Então você troca nome de jogador. Não é uma atividade fácil. Mas a mulher, ela é imperdoada, imperdoável quando ela... Mas eu acho que tem que ter um pouco de paciência com as mulheres e tem que encontrar um ponto de equilíbrio, evidentemente. Sim. Que é a questão é uma questão da natureza. A voz da mulher é aguda. Agora, você mencionou que você transmite mais em estúdio. Pois eu parei de narrar futebol em 2005, portanto há 20 anos, porque eu não aceitei. A minha geração ia no estádio Wembley, San Siro, Baixada, Vila Oficinas. Bom, eu não consegui me adaptar tão pouco como comentarista. Porque eu ficava lá É muito vendo frio. pela televisão. É muito impessoal. Tem detalhe que você não vê no campo. E me diga uma coisa, por que esse critério foi adotado? Foi corte de custo mesmo? Custo. Porque a própria Globo faz isso, né? É custo, é mais fácil de você administrar um corte de imagem. Se cai o satélite, porque o sinal do áudio é um, da imagem é outro. Você está no estúdio, você improvisa mais fácil. O Carneiro viajou para o Wembley. Quanto custa hoje uma viagem para repórter, narrador e comentarista para a Inglaterra? Você e o Carneiro vamos lá em três para Dublin. lá. Vamos nós três para lá. Quanto custa a semana lá para fazer o jogo? Além disso, na época do Carneiro, ia se fazer a seleção brasileira e uma excursão de um clube daqui, qualquer coisa assim. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente transmite campeonato inglês, espanhol, francês, árabe, chinês. Como é que você vai? Não vai. Fica aqui. Então isso conta muito. E só para arredondar a questão das meninas, que eu acho importante, eu acho que haverá um momento de médio prazo em que uma dessas que hoje aí estão serão referência para elas mesmas. Elas estão criando uma escola. Isso. Elas são, como se diz, as iniciantes de um processo. Como você mencionou. Vai levar tempo, mas que elas vão ser referência, vão. Eu também acho. Ô, Napoleão, para a gente fechar aqui, top 3 jogadores que você narrou em estádio. Em estádio? Em estádio. Eu narrei muito jogador daqui em estádio, né? Se você quiser fazer um geral e um daqui do nosso contexto paranaense... Vou ficar com o nosso Tejo, né? com nossa vila, para poder valorizar. Eu narrei muito jogador daqui no começo de carreira no rádio, anos 2000. Então, assim, o Jadson, para mim, era um jogador extraordinário dentro de campo, né? Que você percebia ali que tinha um trato com a bola muito diferente. Ele fez uma carreira de muito sucesso também. Quem mais que eu peguei?
Acho que teve um momento do Everton Ribeiro aqui. Muito bem no Curitiba. Muito E bem. teve, na mesma faixa do Jadson, houve o Fernandinho. Também. Mas o Jadson é engraçado, porque eu acho que o Fernandinho teve até uma carreira mais sólida, Sim. né? Mas naquela época eu via mais talento no Jadson. O Fernandinho era mais operacional, depois Sim. meio que se equilibrou a coisa. O Everton Ribeiro, para mim, foi o melhor jogador brasileiro da década passada, atuando no país. A passagem dele no Coxa, ela não é muito discutida nacionalmente, mas ele sai para o Cruzeiro para ser vitorioso, para o Sim. Flamengo para ser vitorioso. Uhum. Então, assim, em campo, e estou resumindo do ano 2000 para cá, que foi quando eu trabalhei mais, né? E quem mais que eu peguei aqui de narração? Eu não peguei o Alex, né? Eu vi muito o Alex jogar, mas Você não pegou nem o retorno dele? eu já estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Estava em São Paulo e sem direitos do campeonato. Aliás, essa é uma história boa, porque eu sabia que ele ia voltar para o Curitiba, por várias fontes que eu tinha. E lá eles davam como certa a volta para o Palmeiras. Né? Não, vai jogar no Curitiba. Eu banquei. Quando teve a confirmação, os caras, você tinha razão, né? Mas lógico, ele quis voltar para o Curitiba. Claro. Uma coisa que era um desejo dele. É mesmo o caso do Fernandinho, quando retornou para o Atlético. Exatamente. Né? Mas consegue lembrar de mais alguém aí? Ali nos anos 2000... A gente teve um Atletiba de 2004 que foi fabuloso, né? Você tinha ali, o Curitiba tinha Fernando Praz, que fez carreira nacional, Tinha o Rafinha... Dagoberto, se narrou o Dagoberto. Sim, Dagoberto também. O Curitiba era, não vou citar todos os jogadores, mas era Fernando Praz, Rafinha, Miranda, Flávio, que foi o único que chegou à seleção brasileira naquela época, e o Adriano, lateral esquerdo. Aí tinha Luiz Mário, Tuter e Estizaba. Foi a última Sim. grande geração de jovens que o Curitiba revelou. Que explorou, né? Porque depois Exatamente. veio o Matheus Cunha, Exatamente. mas Sim. esses passaram. E o Atlético era o time vice-campeão brasileiro, que tinha o Diego, mas principalmente o ataque com Dagoberto, o Washington foi um jogador, aquele campeonato de 2004, por exemplo, eu transmiti vários jogos. Denis Marques também fez, mas ele não estava no estadual, nessa final ele não estava, né? Mas era Fernandinho, Washington, Dagoberto, Jadson, né? O time do Mário Sérgio que acaba perdendo. Então, aquele Atletiba, se você pega o que aconteceu com aqueles jogadores futuramente, provavelmente seja o maior jogo do século para Atlético e Curitiba. Muito bem, meus amigos. Napoleão de Almeida aqui no Carneiro e Mafu. Você não sabe como ele pediu para vir aqui, porque ele queria muito ver de perto, conversar com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Napoleão, muito obrigado. Acho que fico você feliz, confesso que eu muito tô legal feliz. bater esse papo contigo. E é um orgulho, né, ver você narrando lá em São Paulo e também sempre trazendo um pouquinho das raízes paranaenses aí pro público brasileiro. Valeu? Obrigado, Fernando, pelo convite. Não é mentira, eu realmente tinha muita vontade de estar aqui, né? Talvez até vocês não saibam, mas eu fui um dos grandes incentivadores da existência do podcast para o Fernando e para o André na época, o André Pugliese, que é muito meu amigo também. E tá com o Mafuz, tá com o Carneiro, muito prazeroso. Foi um privilégio, Carneiro, ter estado com vocês. É isso aí, é o que a gente falava, né? Foi um privilégio ter estado com você. E continue bem. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.